Jó, capítulo 2. Continua ouvindo a leitura deste livro, que estarei gravando no site YouTube. Como já disse no início, o livro de Jó tem 42 capítulos. Eu vou sempre lembrar quantos capítulos e versículos tem cada livro que eu estarei lendo, e 1070 versículos. A adversidade e a cruel aflição de Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não o receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um. Vou repetir. Jó, capítulo 2, versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Ebildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Eu vejo aqui nesse versículo uma coisa assim, de nos fazer refletirmos se nós estamos sendo sinceros a Deus, se nós estamos sendo fiéis a Deus. Se diante das tribulações e lutas e dificuldades, se nós estamos na posição de Jó. Veja que Jó perdeu tudo o que ele tinha, perdeu os seus bens, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde. Jó capítulo 2, versículo 8, diz que Jó pegava um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentava no meio da cinza. A sua mulher, olhando aquele estado, não teve uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, uma palavra que fizesse com que Jó confiasse em Deus. Se porventura ele não tivesse confiando no Deus Todo-Poderoso, a sua mulher poderia trazer uma palavra, mas não, Jó estava firme, confiante, fiel a Deus, mas ela veio para trazer uma mensagem
do inferno, uma mensagem diabólica, uma mensagem perversa, uma mensagem de pessoa que não teme a Deus, porque ela mandou que Jó amaldiçoasse o Deus dele e morresse. Mas Jó respondeu para ela que ela falava como uma doida. Ele não a chamou de doida. Ele diz: como fala qualquer doida, assim falas tu. Está no versículo 10. E ele diz: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E a Bíblia diz: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, quando os seus 3 amigos, Bildade e Zofar, avistaram Jó de longe, eles não reconheceram o estado que Jó se encontrava. Eles ficaram tão assim horrorizados com aquele quadro que eles estavam vendo, que eles levantaram a voz e choraram. E diz a Bíblia que eles ficaram 7 dias e 7 noites ao lado de Jó, sem falar uma palavra sequer. Este era o estado de Jó. Então, eu vejo aqui um sofrimento terrível e uma obediência que nós devemos tomar como exemplo este homem Jó. O capítulo 6, Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, suave música não entre nela. Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do céu, escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram casas nos lugares assolados. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu? Nunca estive cansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então Jó aqui está fazendo um relatório do quadro que ele se encontrava, das circunstâncias que ele estava vivendo. E ele recorda da gravidez, de quando ele amamentou nos peitos da sua mãe, que ele poderia ter sido um aborto, porque neste momento eu creio que o homem Jó, ele estava com dor insuportável. Eu creio que a sua carne cheirava mal, porque estava toda rachada, toda cheia de bichos. Ele estava ali sem ninguém. E ele vê os seus amigos durante 7 dias e 7 noites